Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fisioterapeuta de Negócio, um podcast que foi criado com o objetivo de ajudar você, fisioterapeuta, que já tem sua clínica ou consultório, a ter mais resultados financeiros de lucro e também para você que quer começar do zero o empreendedorismo e não sabe qual caminho e por onde seguir, por onde começar. Eu sou a Luciana Bellitário, sou fisioterapeuta e gestora, fundadora do Gestão Fisioterapia. Estou aqui hoje com o meu sócio do negócio Fisioterapia, Rafael Ferres. Olá, Rafa. Oi, Lu, oi, pessoal. Bom, eu sou Rafael Ferres, eu sou fisioterapeuta e também gestor. Isso aí, Rafa. Vamos lá no nosso podcast do dia, porque hoje o tema está muito interessante. O tema é como criar boas parcerias para minha clínica ou consultório na fisioterapia. Quando a gente fala em parceria, Rafa, eu fico pensando naquela parceria que te gera paciente, receita, algum resultado maior ou melhor, né? Movimentação na clínica, pode ser expansão também. E eu acho que a maioria das pessoas perguntam como é que pode realizar essa parceria de uma forma profissional e estratégica e como a própria definição de parceria, né? Que tenha resultado para os dois lados. Para a gente começar a conversa, eu acho que vale a pena te perguntar, assim, como fisioterapeuta, como gestor, né, como empresário, o que são parcerias, Rafa? Na verdade, eu acho que é importante a gente contextualizar que a parceria ela é quando dois ou mais, né, agentes, eles, através de um objetivo ou de uma cultura comum, eles vão buscar aí projetos, né? Então, eu me junto com alguém que esteja próximo daquilo que eu penso, né, próximo da minha cultura, e planejo um objetivo em conjunto. Então, basicamente, é você dar a mão para alguém para chegar num objetivo próximo. Então, a gente precisa entender bem o que é a parceria para que a gente não incorra em parcerias que elas não vão gerar benefício para o negócio ou até mesmo gerar prejuízo, né? Porque também tem a parceria, as parcerias ruins, né, que a gente faz e o negócio acaba, né? O problema ele acaba até se agravando, né? Então, você sempre que vai escolher um parceiro, você precisa entender quais são os objetivos desse parceiro e também qual é a cultura do negócio, né, da atuação, do exercício profissional que aquela pessoa tem. Isso faz muito sentido quando a gente vai escolher, né, qual parceria nós vamos adotar. Então, eu quero fazer uma parceria com o médico, eu quero fazer parceria com um profissional de educação física. Você precisa entender se essas pessoas têm os mesmos valores que você, né? Valores no sentido daquilo que não é negociável, né? De qual que é a missão do negócio dessas pessoas, da carreira dessas pessoas, para você se conectar com aquilo que faz sentido para o seu negócio. Não dá para você querer um tipo de paciente através de uma parceria se esse seu parceiro não lida com esse tipo de paciente. Então, a escolha do parceiro é uma escolha que ela está intrínseca ao modelo de negócio que você tem. Então, sempre tem que pensar em quais são os valores e qual é a cultura daquele negócio, né? E quais objetivos vocês vão atingir juntos. Porque tem um detalhe na parceria. Parceria, ela é uma via de mão dupla. Não existe parceria que só um lugar ganha. Né? Você, eu tenho um amigo médico que me indica. Aí ele só te indica. E você não indica para ele, né? Ou não tem uma relação comercial, nessas indicações. Isso pode ser um problema, porque não tem um retorno, né, para essa pessoa. Então, precisa ter uma organização sempre de uma via de mão dupla. Parceiro é colaborador, né, Rafa? É aquela pessoa que um vai colaborar com o outro, um está querendo crescer com o outro. Essa relação de subida, né? Essa relação positiva. Eu acho que você traz algumas coisas muito importantes que vale a pena ressaltar. Uma das coisas é alinhamento de valores, né? Como é que eu vou ter um parceiro? Se eu quero um parceiro de negócio, é interessante que a gente tenha alinhamento de valores. Por exemplo, a gente tem alinhamento de valores, né? A gente Sim. pensa de uma forma próspera, a gente tem no propósito aquela coisa, os fisioterapeutas que desenvolvem habilidades gerenciais, eles vão ter melhor desempenho na carreira, no negócio deles. Então, quando a gente tem um pensamento, né,
um racional em comum. Aí eu fico pensando, tem essa coisa do alinhamento de valores, nos cursos sempre vem a mesma pergunta, assim, você trouxe sobre, tem que ser uma via de mão dupla, não pode ser uma via de mão única. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. Parceria tem que ter contrato? Ah, óbvio, né? O fisioterapeuta ele precisa fazer um contrato se ele quer ter um parceiro, ele precisa fazer um contrato, porque o contrato, ele baliza como será a relação, né? Ele sai do abstrato, ele vai para o concreto, ele define como vai ser a relação daquela parceria, o que é muito importante, porque você tem diversos elementos que você precisa deixar isso definido, porque antigamente era no fio do bigode, né, a parceria, hoje não, você tem que fazer o contratozinho, etc. Porque envolvem também, muitas das vezes, pode envolver alguma questão que tem um elemento legal, jurídico, que precisa prevenir um risco, porque você pode ser que você apresente um dado, olha, eu tenho um parceiro aqui, eu coletei o WhatsApp dele, coletei o nome dele, o e-mail dele. Legal. Aí, Lu, eu vou te passar esse contato porque ele está interessado no seu trabalho, no seu serviço. É um dado, isso aqui precisa ser preservado. Então, é importante que naquele contrato esteja balizada essa preservação desse dado. Como que esse dado vai ser repassado, como vai ser o processo de tratamento desse dado, para que ele não incorra, de repente, em perder esse dado, ferindo uma LGPD, por exemplo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como que vai ser a relação comercial? Eu vou pagar um percentual para esse profissional, eu não vou pagar um percentual, ele vai me indicar e eu vou indicar para ele. Enfim, todo detalhe dessa parceria, ela pode ser estipulada num contrato, num termo, né, entre as duas partes. Toda vez que existir uma parceria, vai existir mais de uma parte. Quando eu digo uma parte, vai existir o fisioterapeuta e quem ele está se relacionando como parceiro. Quando existe duas partes, precisa ter um contrato para balizar, né? Então, tem que ter contrato com o paciente, tem que ter contrato com o parceiro, tem que ter contrato com o investidor, fornecedor, etc. Então, isso é sempre importante balizar com o contrato, né? E aí o contrato ele vai fazendo essas definições de como será essa relação. O contrato formaliza, né? Então, Formaliza. o contrato formaliza. Recentemente, em conversa com alguns dos nossos ex-alunos do aprimoramento de clínicas e consultórios, e que são ex-alunos que têm negócios bem estruturados já. E, numa conversa recente, um deles me falou bem assim, nossa, quando estava lá na aula e que Rafael falou sobre contrato, né? Aí ele lembrou muito bem da aula de direito, jurídica, e depois ele foi forte naquela coisa do contrato, porque ele não tinha contrato. Olha isso, ele tinha parceria com várias empresas e não tinha nem contrato com as empresas que faziam as parcerias com ele e nem com os pacientes. Você imagina isso? E aí ele ficou com medo, inclusive, de implantar. Ai, nossa, será que eu vou perder paciente? Será que quando eu abordar tal empresa médica ou tal, até outros profissionais, né? Ele disse que psicólogos, profissionais de educação física, será que eles não vão achar estranho? E ele trouxe a experiência de que foi ao contrário, de que na hora que ele disse, olha, vamos fazer um contrato, as pessoas receberam muito bem isso, porque você deixa transparente naquele momento quais são as condições da parceria, né? Até para não ser surpreendido e, de repente, entrar alguma coisa financeira, algum percentual e ter ali algum conflito. Então, eu acho que estabelecer essa relação de forma transparente é muito importante. Rafael, eu vou falar de uma dor assim, que os nossos alunos trazem. Essa parceria tem que ser ou passar sempre pelo financeiro, ou temos outras formas de fazer parceria? Eu acho que queria um pouco de exemplos, assim, trazer um pouco disso para as pessoas mirarem algumas coisas que elas podem fazer amanhã, né? Assistirem e dizer, nossa, eu posso fazer isso amanhã. Assim, Lu, quando a gente pensa em qualquer projeto e uma parceria, ele é um projeto, né? Quando eu vou buscar parceiros, eu vou buscar parceiros por um motivo. E normalmente o motivo é trazer mais paciente para o consultório, para a clínica, para o serviço domiciliar, enfim. Então precisa ter um projeto. As parcerias,
normalmente elas não envolvem custos financeiros iniciais, né? Você não investe para ter uma parceria, a não ser custos de comunicação e etc. Mas sim, é óbvio, tem que ter sempre, se tiver risco, se tiver custo, precisa ter análise. Não tem jeito, precisa ter análise, né? Agora, para que isso seja formalizado, a parceria ela seja formalizada, eu sempre digo que a gente precisa ter, primeiro, o projeto de fato, obviamente, e esse projeto ele precisa estar conectado em duas questões. Primeiro, objetivos em comum. Os parceiros precisam ter objetivos em comum. Não tem como pegar um parceiro, achei na rua, vou fazer uma parceria. Não pode. Por isso que o projeto nós temos que estruturar bem. Então, tem que ter objetivo em comum e nós temos que estar conversando com personas parecidas. Então, vamos lá. Eu tenho lá um estúdio de Pilates que eu faço. Eu tenho um Pilates que é mais voltado para a área de exercício físico mesmo, não tão a recuperação na sua fase inicial, é mais uma prevenção, exercício físico, etc. E nesse Pilates eu faço muito exercício circense, etc., né? Aqueles exercícios já mais complexos. Não adianta eu tentar fazer uma parceria com um lugar que vai, de repente, tratar mais idosos que acamados. Não faz sentido, não vai conectar a persona, né? Ou a pessoa que não quer fazer exercício físico, né? Está numa fase, uma cinesiofobia, por exemplo. Ele é cinesiofóbico, ele não vai fazer esse tipo de exercício mais complexo. Então, você precisa ter uma conexão real com a tua persona. Quando a gente pensa em persona, que é aquele cliente ideal, né, que a gente está resolvendo problemas reais da vida dele, não é porque ele é um público-alvo que é diferente, a gente já explicou isso nos outros vídeos no podcast, quem tem dúvida pode acompanhar. Quando a gente conversa com persona, a persona ela é o que vai nortear os nossos parceiros também. Não tem como a gente buscar parceiros que não sejam relevantes para a nossa persona, porque nós vamos estar atacando em lugares que não vão trazer paciente para a gente. Agora, se eu estou lá, tenho lá o estúdio de Pilates, que faz os exercícios complexos, etc., eu vou para esse tipo de público. Então, para academias, que o pessoal gosta de fazer atividade física, que já vai para esse tipo de coisa. Então, aí eu já busco esse tipo de público. Então, o meu parceiro, ele tem que ter objetivo em comum e tem que ter a mesma persona que eu trabalho, né? Ou personas muito parecidas, intimamente conectadas, para que a gente tenha um oferecimento do serviço, né? Para complementar aquilo que o parceiro não faz. Porque, na verdade, a parceria ela também tem disso. Eu tenho alguém que resolva uma parte do problema do meu cliente. Então, ao invés de eu criar um novo recurso, eu trago um parceiro para dentro. Então, eu aumento a minha base de serviços, não investindo em estrutura, mas investindo em parceiro que o custo é muito menor. É óbvio que o parceiro ele vai se elevar, mas você também vai se elevar, porque você está fazendo um parceiro de via de mão dupla. Então, ele também vai contribuir para que o seu negócio cresça. Então, a parceria, ela sempre tem que estar fundamentada nisso. Enquanto alguém vai me complementar com um objetivo comum, através de um reconhecimento de persona parecida, né? E juntando tudo isso com um projeto de fundo, que é um projeto para a gente entender qual é o começo, qual que é o meio, qual que é o fim, quais são os processos de trabalho. Com um contrato balizando como será essa relação. Então, são Perfeito. esses elementos. São elementos importantes, né? Com relação às parcerias, ainda outra coisa que chega muito para a gente, eu acho que é importante trazer o que a dúvida de um que um traz, todos trazem. Onde eu encontro os parceiros. Um aluno uma vez trouxe essa questão, né? Mas onde é que eu encontro esses parceiros, né? Como é que eu vou? Porque, na verdade, a intenção da parceria é sempre melhorar resultado financeiro, captar mais paciente, melhorar resultado na comunicação, melhorar algum tipo de resultado. E aí ela trouxe isso, mas onde eu encontro esses parceiros? Primeiro você vai ter que aparecer, né? Ela estava começando um negócio, aí ela estava partindo do zero.
Você vai ter que estruturar o seu negócio, fazer o seu projeto, apresentar o seu serviço, e nesse caso se tratava de uma cidade do interior, apresentar o seu serviço para todos os profissionais. E, assim, é bom relatar que os parceiros não são só os médicos. Eu sempre trago um exemplo de uma amiga minha que é psicóloga, e uma vez ela trouxe para mim numa conversa no aniversário dela, e ela disse assim, nossa, descobri uma coisa incrível para os meus pacientes. E aí eu falei bem assim, o que foi, Kari? Aí ela falou bem assim, fisioterapia. Aí eu disse, como assim? Ela falou bem assim, é impressionante. Uma paciente minha, olha essa história, uma paciente minha, bem complicada nos aspectos da saúde mental, começou a ser tratada por um fisioterapeuta osteopata. Esse fisioterapeuta osteopata, né, depois de fazer o tratamento mais inicial dela, vamos dizer assim, ele indicou ela a fazer a ser acompanhada por uma fisioterapeuta, tem um estúdio Pilates, trabalha em parceria com ele, né? Trabalham no mesmo ambiente. E ela começou a fazer. E ela disse que aquilo ali mudou a vida dela. Olha que história. Aí o que é que Karina entendeu? Que todos, eu posso falar o nome dela porque é uma pessoa muito próxima a mim. Ela entendeu que o resultado era muito mais potente quando essas pessoas trabalhavam também o físico. E ela começou a indicar, e ela disse que entrou em contato, né, com os profissionais, começou a indicar e começaram a estabelecer uma relação de parceria. Eles também, quando identificavam que alguém precisava de um tratamento psicológico, indicavam para ela. E aí isso evoluiu, eles começaram a fazer pequenos encontros, pequenos eventos juntos, participar de algumas atividades, alguns seminários e tal, em que iam juntos e tal. Olha que coisa que eu acho, só estou falando isso para chamar a atenção que o parceiro não é só o médico, né? A gente tem uma cadeia de parceiros que podem ser contactados e que são muito importantes. Agora, vamos segmentar um pouquinho, Rafa. Tem alguma área que essa parceria é mais importante do que outra? Por exemplo, eu percebo que as pessoas que trabalham com fisioterapia e ortopedia, né, que trabalham com reabilitação de coluna, algumas coisas mais específicas, elas trazem mais essas parcerias contratuais, sim, né, com médicos, ortopedistas ou com alguns grupos de clínicas e tal. Mas tem alguma área que é mais importante ou menos importante? Tem alguma especificidade, algo que vale a pena a gente deixar aqui como dica, como uma orientação, como fica de olho nisso? Vamos lá. Eu acho que assim, ó, primeiro, é o que você disse. As pessoas vão entender quais são os seus parceiros, os fisioterapeutas eles vão entender quais são os seus parceiros ideais a partir do momento que eles tiverem um modelo de negócio sustentável, sólido. Então, assim, eu preciso saber como que eu vou fazer um parceiro, como eu vou buscar um parceiro se eu não sei quem é a minha persona. Se eu não sei qual é a minha proposta de valor, o que meu negócio resolve, o que eu sou positivo, quais soluções eu ofereço. Primeiro tem que estar definido o meu negócio. A partir daí, eu crio a minha rede de parceiros. Então, vamos lá. Eu estou lá na fisioterapia esportiva. Então, fisioterapia esportiva, se eu trabalho com atleta de alto rendimento, eu vou para lugares que trabalham com atleta de alto rendimento. Eu não vou para a academia da esquina, porque lá não trabalha com atleta de alto rendimento. Eu vou, por exemplo, para clubes, né, para esses times universitários. Aí eu vou trabalhar, aí eu tenho a minha persona, ela está ali. Porque isso é um detalhe muito, muito forte que serve para o tema do que aí nós estamos falando de parceiros, mas também serve para quando a gente vai pensar em captação. Porque, na verdade, a parceria é um encurtamento do processo de captação de cliente, de paciente. Então, vamos lá. Eu tenho... o meu público é o atleta de alto rendimento. Então, tá. O meu público é o atleta de alto rendimento. Então, eu preciso entrar no ecossistema desse indivíduo. É como você disse, eu preciso fazer um network. Eu não tenho que ficar indo em lugares que esse tipo de indivíduo não está. Eu tenho que ir onde ele está. É o básico, né? Então, se eu tenho, se eu tenho um consultório de fisioterapia oncológica, é óbvio que você vai precisar ter parceiros
relacionados à oncologia. O médico que tem um consultório de oncologia, etc, etc. Né? Então, assim, existem áreas, Lu, que eu acho que elas são já bem específicas. Existem outras áreas que elas são mais abrangentes. Então, por exemplo, eu estou trabalhando sedentarismo. Minha parceria não tem que ser com médico, tem que ser com um profissional de educação física. Né? Eu tenho que buscar os profissionais de educação física e tem um detalhe, né? Para profissional de educação física, normalmente você busca o personal, né? Que é aquela pessoa que ela tem uma dificuldade de fazer atividade física, então ela busca, para além do profissional, um consultor. E aí você tem a figura do personal bem desenvolvida nesse sentido. Então, eu já tenho lá pronto, né? Tá pronto, o público ele já está captado, só preciso do parceiro. Então, eu acho que é dentro desse cenário que a gente precisa caminhar. Se eu tenho uma clínica de estética, né? Que eu preciso encontrar personas que queiram resolver problemas de estética que eu estou oferecendo. Então, de repente, eu vou atrás de parceiros em salões, manicure, cabeleireiro, né? Eu não preciso ir só na médica que opera, que faz cirurgia, etc. Eu posso ir em outros lugares também. Lembrando que eu preciso ter a minha persona definida. O ponto crucial da busca pelo parceiro é saber para quem você trabalha, porque aí você vai conseguir fazer uma organização mais assertiva de quem que você vai atrás, dos parceiros que você vai propor. Ou seja, cada vez mais nítida, né, o que a gente traz aqui toda semana, né, que escrever um bom plano de negócio, saber quem é a sua persona, saber quem é que você atende, saber qual o seu propósito, qual é o serviço que você oferece. Quando você mapear isso de uma forma clara, tudo vai ficar mais fácil, né? Quando isso estiver transparente na sua cabeça, quando você tiver isso de uma forma bem assertiva. E eu acho, Rafa, a gente está caminhando aqui para o fim do podcast, né, na nossa discussão de hoje, e aí eu queria deixar uma coisa assim, para as pessoas terem na cabeça: quem não é visto, não é lembrado. Então, se você vai abrir um serviço, como você deu a ideia aí, na fisioterapia e oncologia, eu estou na fisioterapia e oncologia, onde é que eu devo estar? Eu devo estar nos eventos de fisioterapia e oncologia. Eu devo estar nos eventos de oncologia, eu devo estar no simpósio, eu devo estar nessa zona, nesse métier, né? Eu devo estar entre essas pessoas, nessa rede. Eu preciso estar nessa rede. Porque se Não eu não só da estiver nessa física, né, rede, Lu? não só da fisioterapia, lá tem nutricionista, tem psicólogo, tem médico, tem profissional da educação física, tem farmacêutico, né? Tem biomédico e assim vai. Então, vai haver ali a formação de uma rede. E quem não é visto, não é lembrado, né? Então, se você ficar só fechado ali no seu próprio núcleo, você realmente não vai ser lembrado e as parcerias não vão acontecer. Eu acho que a comunicação é muito importante nessa jornada. O networking é muito importante nessa jornada. E as relações saudáveis, né? Que a gente começou falando sobre isso, as relações que têm valores ali em comum, que se entrelaçam. Rafa, vamos caminhando aí para o final desse nosso assunto de hoje, parcerias, que é um assunto que tem muitas vertentes e as pessoas sempre trazem, né, todas essas questões. Suas palavras finais. Bom, eu acho que assim, ó, o fisioterapeuta ele precisa entender que não dá para fazer parceria por fazer. Parceria é um elemento muito importante para que a gente faça uma construção e cresça o nosso negócio, né, o nosso consultório, a nossa clínica, a nossa carreira, enfim. A parceria é importante, né? Como a gente, né, Lu? Juntamos habilidades e competências e montamos diversos projetos. A parceria, ela sempre precisa ter entrega, né? Sempre precisa ter valores em comum, objetivos que possam estar próximos ou objetivos em comum. Então, quando a gente escolhe um parceiro, independente se são dois fisioterapeutas, se é fisioterapeuta e médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, nós precisamos ter valores, objetivos e pessoas que nós resolvemos problemas em comum, né? Então, as pessoas elas precisam estar conectadas. Investir nos parceiros é um ponto importantíssimo, porque cria rede.
Rede cria ecossistema. Ecossistema traz os clientes, os pacientes, por um local seguro, né? Gera recorrência, gera valor agregado para gerar preço, para aumentar preço. Então, investir no parceiro pode ser uma saída. Mas não faça isso, né? Para os colegas, não faça isso de forma abstrata. Crie projetos para os parceiros, né? Sempre organizando e, de fato, fazendo com que aquele parceiro que esteja com você, de alguma forma, seja bonificado, seja financeiramente, seja com geração de autoridade, seja com elevação da qualidade do serviço, de ampliação do serviço dele, enfim, de alguma forma ele precisa ser bonificado. A parceria ela tem uma regra principal, que ela tem que ser de mão dupla, de uma via de mão dupla. Eu recebo, mas eu também entrego, né? Então, o fisioterapeuta ele precisa estar sempre nesse contexto. Então, vamos ficar com essa frase, né? Que a parceria tem que ser uma regra, tem que ser de mão dupla, tem que ser bom para todo mundo, né? E tem que ser pensada, contratualizada, e antes de estabelecer as parcerias, ter essa transparência de quem são seus personas, qual é o seu valor, se isso tem um encontro, um match, né? Eu acho que o match é importante aí. O match gerencial, negocial, né? O match de carreira, enfim. Algo que seja positivo, que vá para frente, que acenda e que um apoie e esteja aí no mesmo objetivo do outro. Então, vamos finalizando nosso podcast de hoje. O podcast vai ao ar todas as quintas-feiras à noite no YouTube. Lembrando as nossas redes sociais, @gestãofisioterapia, @negociofisioterapia, e o site www.negociofisioterapia.com.br. Lembrando também que nossos cursos de aprimoramento estão aí no aprimoramento em gestão para clínicas e consultórios e aprimoramento em gestão hospitalar. Quem quiser mais informações, é só entrar no site e lá na abinha tem cursos. Lá também tem textos, tem material gratuito, tem a calculadora de preço, tem um monte de coisa. Então, aproveitem e mexam bastante lá nas redes, no site, e entrem em contato com a gente também, se quiserem, que a gente super curte. Surgiram também temas para o podcast, isso é super importante para a gente. Então, Rafa, um beijo para você e até a próxima quinta-feira. Beijo. Obrigado.